A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua em Juízes, capítulo 13, 14 e 15. Não se esqueça de ler completo na sua casa e acompanhar, né? O livro de Juízes está sendo um livro muito interessante. Então não se esqueça de também curtir e compartilhar o vídeo, que é muito importante para chegar para novas pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Te pedimos que segure em nossas mãos, Senhor, para que a gente venha, Senhor, acessar a Tua sabedoria e caminhar sobre as Tuas palavras todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queria começar hoje com o capítulo 14. 14. Vou começar pelo 14 e depois voltar para o 13. No 14, lá no... Vou começar do 1, vai. Sansão foi a Timna, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém o seu pai e sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrada. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com o seu pai e a sua mãe a Timna. Quando chegaram às vinhas de Timna, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estava o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram, mas Sansão não lhes contou o que havia tirado o mel do corpo do leão. Aqui a gente tem um grande problema. A partir do capítulo 14 é onde Sansão, né, aquele no qual tem o voto do nazireado, lá que fala em número 6, do 1 ao 6, ele começa a quebrar as regras. Né? Aqui é o começo do quebrar regras, da desobediência de Sansão. Quando Sansão ele mata o leão, até aí tudo bem, ele matou o leão, porém estava se defendendo. O leão veio ao encontro dele, tinha que se defender. Mas quem faz o voto do nazireado, quem é consagrado pelo voto e quem faz o voto posterior também, né, é possível fazer depois, não pode tocar em cadáver, né? Tá aí aquela passagem do Novo Testamento que Jesus ele foi ao encontro na contramão ali de um funeral, né, e ele toca no esquife, ele toca no caixão, porque ele não podia ressuscitar um morto direto, não podia pôr a mão nele, então ele toca no caixão e o menino acorda, né? Justamente por isso. Então ele não poderia tocar no cadáver do leão. Por isso que aqui ele vai falar que quando ele pega o mel, eu já ouvi inclusive várias histórias de pessoas dizendo que, histórias não, né? Pregações de pessoas dizendo que aquilo inclusive talvez tenha sido uma estratégia do inimigo para começar a derrubar Sansão. Por quê? Porque não se nasce um cacho de abelha num cadáver, né? Meio que improvável, porque o cadáver, os bichinhos começam a comer ele ali e ele logo volta pro pó, né? Dificilmente uma abelha vai fazer um cacho ali. Mas mesmo assim, ele encontra ali um cacho de mel, ele toma desse mel, né? Então para pegar o mel ele acaba tocando no leão e ele ali já começa na sua desobediência. E mais para frente a gente vê que ele não conta para os seus pais de onde ele tirou aquele mel. Então alguém te entrega um doce e fala: toma mãe, um doce, é um mel, você não vai aceitar? Claro que você vai. E ninguém te fala de onde é, isso é um problema, né? Hoje para nós no Novo Testamento a gente sabe que é só orar, né? E a palavra vai dizer que nada nos fará mal, né? Mas desde que a gente não saiba de onde vem.
Porém, aqui, se ele tivesse contado, os pais dele tinham instruído ele. Até aqui eu não vi ele ser instruído, né? Você achou por aí ele sendo instruído sobre o voto? Nem mais para trás tem as instruções. Ó, Sansão, você tá crescendo, você tem que fazer isso, isso e isso. Ah, mas é possível que ele não sabia. Porque mais Então, pra frente ele fala pra Daniel mas que ele tinha um voto. Mas lá pra frente, aqui ele não fala pros pais dele, talvez porque Não, mas quando ele fala ele pra ia ser Dalila, repreendido. ele fala que ele tinha um voto. Então ele sabia do voto, não é De possível. repente, ou ele Até sabia e estava porque- se fazendo de bobo, por Sabia, isso que ele não conta do mel. até porque eu acho que mesmo sem fazer o voto, todos os israelitas sabiam. Sim, verdade. Então ele provavelmente sabia, né? Porém, aqui ele não conta para os pais dele, ele omite essa informação, provavelmente por conta disso Eu acho mesmo. de propósito, Se ele né? sabia, se ele contar, ele sabe que ele ia tomar uma bronca. Né? Então, Sansão, apesar de tudo que ele fez, né, matou diversos filisteus, aqui no próprio capítulo 15, no final do 15, vai falar aqui que ele mata 1000 filisteus, né, num dos rolês dele aqui, por vingança dos filisteus que vão atacar ele. E Sansão, ele era um dos juízes de Israel, né, ele reinou sobre... Reinou não, ele... Né, Liderou. eu ia falar, ele Julgou. julgou, né? Ele julgou sobre Israel durante muitos anos. 20 anos. E ele, nesse período, é complicado, né? Porque nesse período, Sansão, ele desobedeceu muito, né? O seu voto de nazireado. Ele buscou mulher fora, ele foi e tocou em cadáver, né? Ele contou, lá na frente ele vai contar. Não, você vai falar então. Você não tem mais coisa pra falar, mulher. Não. Tá, parei. Então, Sansão, aqui começa a desobediência de Sansão. E quem faz, ou quem tem o voto de nazireado, é muito forte, né? Porque a gente vê no texto que o Espírito do Senhor se apossa dele, né? Então, em Números, aqui na minha tradução, em Números, no 6, no versículo 5, está dizendo que santo é. Né? Então, quem faz o voto nazireado, ele é separado ao Senhor, ele é consagrado, como o profeta Samuel, por exemplo, que foi separado ao Senhor e ele, né, tinha que tomar ali suas posições de profeta. E lembrando que não foi um voto... Opção dele. Hein? Foi o anjo que mandou, o anjo do Senhor que mandou os pais. Você vai falar ainda? Calma aí. É que eu vou voltar no 13 agora. Por quê? Porque a questão do seguinte, apesar de Sansão ter sido muito desobediente aqui, ele tem algumas características muito fortes, que é justamente o capítulo 13, que é essa parte, o anjo do Senhor veio e anunciou para os seus pais que ela ficaria grávida dele, porque ela era estéril. Então, de toda a Bíblia, esse anúncio do nascimento pelo anjo Gabriel, né, que é o anjo do Senhor que faz esse tipo de anúncio, ele só é superado pelo anúncio da gravidez de Jesus, quando o anjo vem para Maria e fala, agraciada entre as mulheres, né, que ela vai ficar grávida de Jesus. Por quê? Por quê? Tirando de Jesus, por que você acha que ele só é esperado por isso? Porque é o único que fala, que o anjo vem anunciar a gravidez. Ele anuncia pra Sara também, né? Mas não é direto, não é igual esse aqui, é um anúncio diferente o de Sara. Ele fala para Abraão e a Sara... Escuta. A Sara é estéril também, né? Olha, a caneta até voou, me emocionei agora. Oh, meu Deus do céu. É igualzinho, assim, praticamente, só que ele fala com Abraão ao invés de falar com Sara. Eu acho que fala até 2 vezes também, né? Então, mas eu acho, Bruna, que aqui... É porque, na verdade, essa questão do anúncio, tá falando aqui que o anúncio... Fora também o anjo que falou com Zacarias, por causa de João. Não, mas veja bem, o anúncio aqui das características é que tá falando aqui nos meus resumos aqui, a gente tem aqui a questão do anúncio que foi muito impactante, porque ele aqui está dizendo, o próprio anjo já está anunciando que ele ia ter o voto do nazireado, entendeu? E é o único, porque são os únicos que tem ele e é Jesus, né, que vai ter esse voto do nazireado. Os outros não nascem assim, eles podem ter depois, mas o anjo não anuncia que ele vai ser especial assim.
João não é. Mas ele não tem um nazireado. Tá, mas é especial. Tá bom, mas eu tô dizendo assim, com essas mesmas características, entendeu? Com essas mesmas características, nenhum outro supera esse anúncio a não ser o de Jesus. Não concordo com você, mas tudo bem, entendi seu pensamento. Não, eu digo assim, pelas mesmas características. Até Jesus entendeu? fala que ninguém foi maior que João antes dele. Dos profetas. Ele não era profeta, ele era juiz. Tá bom. Entendeu? E aí, mas eu entendi isso, o seu raciocínio. Mas eu digo, eu tô comparando muito as características de quem tinha e era obediente e de quem tinha e não era obediente. Entendeu? É como o primeiro Adão e o segundo Adão, também teve as suas características que combinam os dois. Então, quando aqui o anjo fala que ele vai ter, ele deixa muito bem explicado para os seus pais o que ele podia e o que ele não podia fazer. Eles não precisavam nem saber das escrituras, apesar de estar em números, né? Talvez lá não fosse muito difundido, não fosse muito espalhado, porque eles não tinham impressora como a gente tem hoje, toda casa tem uma Bíblia, né? Então, mas eles sabiam. não, provavelmente eles sabiam. Mas eu digo assim, hoje talvez não fosse tão fácil como você tem a Bíblia no celular, você tem a Bíblia nas mãos. Então o próprio anjo se encarregou, para não haver dúvida. Então, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Ponto. Mas mesmo assim, Sansão cresce e acaba desobedecendo. Diferente de Jesus, né? Que Jesus, quando ele é anunciado, ele cresce e quando ele assume o seu ministério, ele continua seguindo o nazireado certinho, até o fim, né? Até o fim. Então, tanto que talvez seja até uma quebra dessas características quando o romano tenta colocar na boca dele a esponja com vinagre. Não poderia tocar na boca de Jesus, porque está no voto, ele não podia tomar vinagre. Mas mesmo assim o romano tenta contaminar ele com vinagre. Mas quando isso acontece, pode ver que Jesus, como ele não teve a intenção, ele foi contaminado, nada abala o voto dele. Ele continua sendo santo. Eu nem ia fazer essa pergunta não, mas eu vou fazer. Faça! Mas aonde está falando que Jesus tinha esse voto? Do nazireado? Tá lá sim. Porque ele tomou vinho. Mas não era bebida forte, né? Era vinho da ceia ali. Ele não se embriagava, tipo na festa lá que ele transformava em vinho, você não vê Jesus embriagado. Da Zília é claro. Em bebida forte. Mas a uva veio da onde? Tá falando que não é nem pra comer nem casca de uva. Eu acho que não. Mas não tá falando que Jesus comeu mas uva não, nem casca onde tá de uva. falando que Jesus tinha esse voto? Agora você vai fazer eu achar isso aqui agora, vai ficar difícil, né? Onde que nós vamos achar isso? Peraí. Aqui. Vamos lá. M, cadê o M? Onde está o M? Onde fica o M, pessoal? Onde fica o M? Como assim? O M depois aqui. do L. Ixi, eu tô no E, então. L, depois do L. M. Quem achar, coloca aí pra gente. Mas onde por tá quê? aqui? É porque o N vem depois. Né? Ah, Quem achar, coloca aí pra gente nos comentários. Onde está o voto de Jesus? Jesus. eu achei que você falou onde tá o N. Nazireu. Deve ser o último que eu fazer depois. Não, mas é NA, né? Aqui, ó. Nazireu, juízes. Não tem aqui o Nazireu, não fala de Jesus. O menino será Nazireu. Não, aqui é do E esse aqui, eu sou Jesus. Nazareno. Mas o Nazareno não é porque ele era de Nazaré? Sim. Então, não é disso não que tá falando. Vou ter que achar depois agora. Você me... Amanhã a gente fala sobre isso. Amanhã a gente acrescenta isso então. Mas é certeza. Jesus era um que tinha o voto de Nazireu. Por isso que ele não toca no cadáver. Mas ele toca na filha de Jairo. Não toca não. Ele fala Talita Cumi, menina levante. Ele não toca nela. Ele não estende as mãos sobre elas. E se estendesse, ele mandaria os discípulos fazer. Ele não é besta? Quem mais ele ressuscita? Jairo não. Lázaro. Lázaro, ele chama pra fora. Ele não tem contato. Opa. E não, pica-pau. Vamos achar? Vamos achar e a gente acrescenta no dia amanhã. Quando a gente for ler o dia amanhã. Né? Então, o resumo de hoje é esse, pessoal.
a comparação aí dos dois, né, do Sansão com o voto de Nazireu, de quando ele é anunciado e de quando ele começa a desobedecer, né? E a gente vê que eu não posso falar disso, senão eu caio no vou cair no seu, tá vendo? Caio no amanhã. Pode falar. A gente vai ver aí que amanhã, no devocional de amanhã, que a desobediência é o princípio, eu vou colocar assim, a desobediência é o princípio das dores, né? Porque é o princípio da queda de Sansão, né? Então, amanhã a gente continua aí a história de Juízes dentro da história de Sansão. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por estar meditando na Tua palavra. Senhor, te agradecemos, Senhor, por nos levar, nos conduzir, Senhor, às Suas histórias, Senhor, para que a gente, Senhor, não venha pecar novamente, Senhor, onde já pecaram, onde já erraram. Senhor, nos ajude, Senhor, a acertar, Senhor, onde há erros eternos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau. Tchau.